Como saber se o casamento ou relações amorosas estão previstas no meu programa reencarnatório? Com vocês. Olha, até hoje não tem resposta. Como saber se o parceiro que eu tenho faz parte da minha história espiritual? A gente não tem essa resposta. A gente não tem. Por quê? Porque existem vezes que a gente encontra pessoas e olha, e aí, com uma semana, a pessoa decidiu casar e tem uma afinidade e vida que segue e estava dentro de uma programação. O pessoal só encontrou e já casou. E tem vezes que namora até casa, mas não estava na programação. O que a gente pode ter aí de leitura disso? A gente vai identificar que existe algumas questões espirituais, e o livro Vida e Sexo vai nos ajudar nisso. Capítulo 6 do livro Vida e Sexo fala sobre compromisso afetivo. Recomendo a leitura desse capítulo. Capítulo 6 aqui vai dizer o seguinte, que no compromisso afetivo, os espíritos que estão envolvidos na união desse casal e os próprios filhos que nascerão deles se mobilizam para que os dois se aproximem, criando uma atmosfera de doce mistério na relação entre os dois. E esse processo faz com que as pessoas se sintam buscadas uma pela outra, de tal maneira que há um envolvimento espiritual positivo nesse sentido. Quando você tem um relacionamento que desde o namoro já é tão complicado, é tão brigado, é tão difícil, não existe namoro expiatório, gente. Namoro é para ser namoro. Se você tem um relacionamento com alguém, nem começou o relacionamento, e já é uma confusão, uma briga, um desentendimento, isso pode ser um indicativo de que não seja a pessoa ideal para a gente conviver, porque se antes de conviver já está ruim, imagine quando você for conviver na mesma casa com esta pessoa. Então, isso pode ser algum dos indicativos, mas nós não temos uma coisa que diga assim, por aqui, se você for, esta é a razão que você tem. A gente percebe isso quando, por exemplo, já estando numa relação com alguém, que você diz assim, eu acho que eu não quero mais fulano. Que você pensa na separação, que você pensa em deixar esse alguém, a sua consciência cobra você, diz, não faz isso. E te chama para que você não tome uma decisão que às vezes você está querendo tomar agora. Então, isso também é um indicativo, sabe? Agora, por que isso não é importante? Isso é importante porque uma vez criada a relação, não importa mais se ela é do passado ou se ela é do presente. Uma vez estabelecido o relacionamento, o ideal é que a gente persevere nele e conduza-o para que ele seja o mais longo quanto possível. Porque não existe uma separação conjugal que ficou todo mundo bem. Existe uma separação porque houve feridas, houve machucamento, houve mágoas, né? As pessoas se frustraram. Então, isso vai representar, na verdade, que alguém não cumpriu com o papel que deveria fazer, porque se cumprisse, não haveria interesse na separação. Então, é um indicativo de que alguma coisa na engrenagem não funcionou corretamente. Então, esse sentimento também de uma certa apreensão quando você decide que você vai separar, ela também é um indicativo, né? Embora isso nem sempre seja. Por quê? Porque às vezes a relação ficou tão desgastada, tão machucada, tão ferida, as pessoas já se ofenderam tanto, apesar de serem programadas, que ela tem uma sensação de alívio quando ela pensa na separação. Existem algumas questões no mundo atual, né, que também podem interferir aí. Que muitas vezes, o que acontece? Quando duas pessoas planejam se reencontrar encarnados, esse planejamento está junto com muitos outros planejamentos. Ou seja,
seja, para se chegar a esse momento do reencontro, primeiro, os dois têm que estar disponíveis e livres. Os dois têm que estar na situação que é esperada para que haja o reencontro e a possibilidade de esse reencontro seguir adiante até um vínculo. A questão é que muitas vezes nós, pelo nosso livre-arbítrio, cedemos às loucuras do mundo, nos enrolamos em tudo que é esquina, e quando a pessoa que deveria ser a pessoa planejada começa a se aproximar, ela de longe já vê a gente enrolado com um monte de coisa. E muitas vezes esse planejamento é refeito. Nós somos hoje almas apressadas. O que a gente quer, nós queremos para hoje. O amor, aquele carinho, aquele romantismo virou futilidade. E nós encontramos muitas pessoas... Não, eu me casei 1, 2 vezes, não, se casou várias vezes, porque morou junto várias vezes, se envolveu emocionalmente e profundamente inúmeras vezes. E muitas vezes esse aspecto da vida vinculado a outros afasta aquela pessoa que foi planejada. Então não é só o planejamento do casamento, eu estou seguindo os outros planejamentos, entre estes o principal que circunda todo o nosso planejamento, que é o esforço que nós temos que fazer para dominar as nossas más inclinações. Eu quero encarnar, eu quero fazer um vestibular e eu quero ser... Tchim, sabe aquele curso que é difícil de entrar? Mas eu cedo à noitada, eu cedo aos videogames de maneira excessiva, eu estou falando sempre de forma excessiva, substituindo as horas que eu deveria me dedicar ao estudo a esse lazer que muitas vezes eu me apeguei, e aquele planejamento não se cumpre. Emocionalmente é a mesma coisa. Na área da saúde, não, eu vou desencarnar com 80 anos, desencarna com 60, porque não cumpriu o domínio das más inclinações que me levaram para um vício, para um excesso na alimentação, um excesso na questão da sexualidade, um excesso na questão do gasto de dinheiro, coisas que vão atrapalhando e nos emaranhando. Então, se nós hoje estamos no momento em que isso está nos incomodando, será que é planejado e não é? Por que é tão difícil encontrar? É o momento de parar e fazer uma revisão. Dar possibilidades, dar oportunidade à vida de consertar alguma coisa que eu posso ter desarrumado pelo caminho. O que é preciso mudar em mim? O meu modo de ser, o meu modo de agir? Eu vou rapidinho. Eu tive um amigo, já infelizmente desencarnou cedo, que ele trabalhou comigo e nós éramos muito amigos. Ele disse: Sâmia, o que é, fulano? Por que eu não consigo encontrar a mulher certa? Eu digo: como assim, fulano? Eu tento, eu procuro, mas eu me envolvo com as pessoas, é tanto perrengue, é tanta confusão. Eu digo: fulano, onde é que tu procura essas pessoas? Me diz, onde é que você conhece essas mulheres? Eu adoro ir para a noite, nas festas, naquelas baladas bem loucas. Mas então, se você está procurando aí, é aí que você vai achar sua companheira. Você não está dando oportunidade para as que não gostam, por exemplo, desse tipo de noitadas constantes, que ele era meio da bagunça. E ele parou e passou a refletir com isso. Um tempo depois, ele encontrou a pessoa e não foi na balada. Mas para ele encontrar, ele teve que rever a vida dele. Entendeu? Então, estou falando isso porque a espiritualidade coloca isso. Planejamento é o que foi planejado, não é definido. Nós podemos refazer o nosso planejamento. Então, se for para refazer, vamos refazer para melhor, não para pior.